Olá pessoal, tudo bem? Como nós já vimos anteriormente, né, o objetivo de Taylor e Maclaurin é pegar uma função polinomial derivável n vezes em que eu consiga chegar numa determinada aproximação a partir de um ponto. Esse ponto é o A, lembra dele? Se o A for igual a zero, eu uso tal função, né, Taylor ou Maclaurin. Na nossa prova de hoje vocês precisam saber disso. Se o A for igual a 1, então perceba que o polinômio ele tem lá f de x mais f' de x que multiplica x menos a elevado a 1 sobre 1 fatorial. Legal. Então se esse a for zero, fica só x. Então eu tenho Taylor e Maclaurin. Então se o a for zero, eu uso 1. Se o a for 1, 2, 3, qualquer outro valor diferente de zero, eu uso outro. Tá. Fazer na mão isso dá um trabalho, e aí depois de muitas tentativas aqui no GeoGebra, consegui chegar num modelo que eu acho que dá para a gente entender. Bom, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um controle. Então eu vou colocar aqui que é o meu A, né? Já que a função polinomial de Taylor é x menos A, então eu vou deixar A. Eu vou dizer que esse cara está indo de menos 10 até 10, ok? O ideal aí seria deixar aberto de menos infinito até mais infinito. Mas eu vou deixar esse A aí, né, que é o valor do ponto qualquer, ok? Então, geralmente, como o meu A é 1, 2, eu vou colocar um incremento 1. Né? Geralmente na sala, nos livros, eles colocam o incremento 1, 2. O A é 1, o A é 0, o A é 2. Lá na prática, o engenheiro pode ter esse A como 1,2, 1,0, enfim, tá aí, 1. Criei o meu controlador. Agora eu vou criar mais um controlador, que é o que eu vou chamar de n, né, que é o expoente, é o grau do meu polinômio. Então, meu polinômio tem grau 4, 5, 6, vai ser o n. Esse n, ele vai determinar o grau do meu polinômio. Como eu não posso ter grau negativo, então eu vou desde o 1, sei lá, até o grau 10, que já seria um absurdo fazer isso na mão, e com o incremento de 1 em 1, beleza? Então, vou dar um ok aqui. Tá aqui. Bom, enfim, como eu já tenho aqui meus dois controladores, bonitinho, tá aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou digitar uma função qualquer. Então, eu vou pegar uma, né, a f de x, como vocês já viram aí, tá na prova de vocês. Então, a f de x é igual ao seno de x. Quando eu fizer isso, tá aí a função seno de x. Ok. E aí, como eu já tenho um ponto, o que que eu vou fazer? Eu vou jogar, observe aí na minha entrada, eu vou ver se eu consigo levar aí aqui, ó, tá vendo? Ó? Pronto. Eu vou deixar aqui, ó, para vocês. Apesar que dá para vocês verem aí na tela. O que que eu vou fazer agora? Eu vou jogar um ponto nessa função, que vai ser o meu marcador. Eu não vou jogar qualquer ponto aqui, eu vou jogar o A. Esse Azinho que eu estou colocando é aquele A do controlador, ok? Então, A, vírgula, F de A, ok? Ou seja, eu estou jogando o ponto chamado A lá na função. Ó. Perceba que ele já está lá no A igual a 1, ó. Tá vendo? Ó? Então, como o meu marcador aqui em cima, o meu A é 1, ó, ele já veio para o 1. Se ele for 2, ele já está no 2. Se ele for 3, está no 3. 4 no 4, 5 no 5, 6, 7, 8, 9, a gente foi até o 10, ó. E vai até, se eu não me engano, menos 10, que está lá do outro lado. Beleza. Então vamos deixar esse cara aqui no 1 temporariamente. Beleza. Agora que eu tenho esse controlador e esse n que vai determinar o expoente da minha função, o que que eu vou fazer? Eu vou construir a função aqui, que é o polinômio de Taylor. Então, aqui, para construir o polinômio de Taylor, eu vou criar um texto aqui em cima, ó, texto, tá? Vou colocar aqui um texto, vou pôr a fórmula aqui embaixo, aplicar. Então, eu vou colocar P de polinômio, vou pôr aqui um underline e vou colocar o N, ó, tô vindo com o mouse aqui do lado esquerdo, clicar no controlador N, ó lá, N, então vai ficar P de N, P de 2, P de 5, então polinômio de grau 5, polinômio de grau 6, esse é o P de N. Aí eu vou colocar aqui um X, né, só para ficar o polinômio de grau X, tudo bem? Vai ser essa nossa ideia, igual, e eu vou clicar lá em cima na minha função. Tá vendo? E vou colocar aqui, pedir para colocar na forma LaTeX.
e vou dar um OK. Olha aí. Então ele vai ficar com esse polinômio. Como ele só tem um, se ele for mudando aqui, ele vai mudar e vai colocar o resultado lá em cima para nós, tá bom? Então se eu mudar aqui, ó, para a ordem 2, para a ordem 3, tá? Então ele vai fazendo, você vê que aqui embaixo, ó, o seno, né? Ele já colocou aí, ó, P de 3, P de 4 e assim vai. Tudo bem? Essa é a jogada que ele vai mostrando para vocês aqui, ó. Bom, mas como é que a gente vai fazer um polinômio de aproximação, certo? Eu quero calcular um polinômio aqui que vai ter essa aproximação, ou seja, uma, uma outra curva que vai aparecer aqui. Então eu vou vir aqui embaixo e vou escrever assim, ó, polinômio. Quando eu colocar polinômio, olha aqui, ó, já apareceu o polinômio de Taylor. Eu vou dar um tab, ok? Clico aqui. Ele vai perguntar quem é a minha função. Quem é a minha função? Eu vou clicar com o mouse, ó, só para você ver, mas poderia colocar f, ó, é o meu seno de x, a minha função, desculpa, aqui não, a minha função é a f, ok? Está centrado. O centrado é o valor do a. Só que eu não posso colocar 1, 2, então eu vou colocar que é o meu azinho. E o n, a ordem, é o grau do meu polinômio, que é representado pelo meu n maiúsculo. Olha o que aconteceu. Automaticamente apareceu aqui para vocês o polinômio de Taylor. Tá vendo? Ó? Apareceu aí para vocês o polinômio de Taylor. E na medida que eu for mudando o valor de n, olha o que vai acontecendo. Ele vai mudando o grau do polinômio. Então, ou seja, se eu dei para você o ponto 1, ó. E aí eu vou colocar aqui n1. Então, se eu colocar aqui n1, vou jogar fora esse cara, não quero ele agora. Se eu colocar n1, então ele está dizendo para você que o polinômio que mais se aproxima dessa minha curva, dessa minha função x, é esse polinômio aqui em cima, ó, 0,84 mais 0,54 x menos 1. Tá, se eu mudar para 2, ó, perceba que a curva ficou mais próxima. Eu tenho muito mais regiões entre o gráfico da função seno, certo? E o polinômio de terno coincidindo do que quando eu tenho o grau 1, concorda? Quando eu tenho o grau 1, eu tenho apenas essa pequena região aqui, próxima do ponto A. Quando eu mudar para 2, olha quanta aproximação eu tenho. Então isso é maravilhoso, cara. É show de bola. Demorou para nascer, mas com muito cuidado. Se eu colocar em 3, olha o que vai acontecer. Eu tenho uma outra aproximação, mas ela já não está tão precisa quanto, tudo bem, a 2. Se eu avançar mais um, olha, então o que eu consigo perceber? Que na função seno, quando os meus expoentes, ou seja, quando o grau do polinômio é par, a aproximação de Taylor é muito melhor do que quando ela é ímpar, ó, 5. Então eu vou voltar para 1 e vamos escrever esse polinômio. Como é que a gente vai colocar? Nós já fizemos isso, ó. Então eu vou colocar uma caixa de texto, vou clicar aqui. Então eu vou colocar P de polinômio, underline. Eu vou colocar o n, que é o grau do meu polinômio, e vou pôr um x aqui na frente, só para fazer uma graça de P de x. E isso vai ser igual esse cara que eu vou clicar aqui, ó. Eu cliquei no polinômio g de x. E vou falar que é uma fórmula LaTeX, só para mudar o texto. Olha ele aqui embaixo, ó. Olha eu carregando ele na tela. Tá vendo? Então eu vou tirar um pouco agora. Eu vou tirar a marcação aqui. Mário. Pronto, olha aí. Então agora olha o que vai acontecer com o meu polinômio quando ele for de grau 2. Ó, ele já escreveu o polinômio de Taylor. Eu vou tirar o eixo. Ó, então vou colocar ele aqui em cima. Olha só que legal. Quando eu avançar para 3, olha o grau aí. Olha lá. 2 fatorial, 3 fatorial. Quando eu puxar para 4,
Olha só. Então eu percebo que, né, no grau, quando o meu P de x, tá vendo a graça que eu fiz aqui no começo? Ó, P4x, esse concatenar aí, vocês que manjam de programação em computação. Se eu puxar para 5, ó, então eu percebo que a aproximação, o resultado é muito melhor quando o grau é par do que quando o grau é ímpar. Então, quando vocês fizerem essa definição de Taylor, vocês vão chegar nesses resultados aqui. E com isso aqui vocês conseguem, então, acredito que agora, resolver, conferir os exercícios e ter um gráfico para poder me mandar como resolução de exercício. E se eu mudar para zero, olha o que acontece. E aí fica a brincadeira. Maclaurin, Taylor ou Taylor e Maclaurin? Olha só. Maclaurin ou Taylor, Taylor ou Maclaurin? Olha que legal. Né? Então, se eu mudar, por exemplo, para 1, 0 e 1. Olha isso. Então, assim, demorou a sair, muito estudo, muito vai, vem, vai, mas graças a Deus deu certo. Ok, pessoal? É isso aí. Um abração, façam um bom proveito. Boa prova para vocês hoje aí.